Começa agora mais um telejornal Livre Acesso. Marcas do passado que ainda estão no presente. O velho que de velho não tem nada e o novo que se reinventa a cada instante. Você vai ver nessa edição fachadas conservadoras por fora e ambientes modernos por dentro. Conheça um pouco das repúblicas de Ouro Preto que dividem espaço entre o novo e o velho. A arte contemporânea vem chegando aos poucos na região. E ainda, aprenda a fazer uma deliciosa receita de broa de fubá com um ingrediente especial. Tudo isso agora no Jornal Livre Acesso. Obras de artistas como Mestre Ataíde e Aleijadinho inspiram olhares em Ouro Preto e Mariana. No meio do cenário barroco, a arte contemporânea se desenvolve ainda tímida. Sem um consenso sobre quando ela surgiu ou sobre suas características próprias, a arte contemporânea ainda é um enigma para alguns pesquisadores. É muito difícil você definir um único aspecto da arte contemporânea. Você tem vários artistas, cada um trabalhando de um jeito, com um tipo de material diferente, então não há uma definição, e nem tinha que ter uma definição, né? O bom é esse grande jogo, essa grande problemática. Nas exposições de arte contemporânea, o público ultrapassa a contemplação. Ele é convidado a interagir com as obras. Eu acho que a arte contemporânea, nesse formato de instalações, de situações que criam uma possibilidade de interação do receptor com a obra, são muito interessantes porque chamam o espectador da obra para participação, de maneira que a arte deixa de ser algo inerte, separado do sujeito, passa a fazer parte de um contexto. E é assim mesmo que a arte deve ser. Com o passar do tempo, a arte foi deixando de lado o papel de representar a realidade para tornar-se expressão pessoal de cada artista, uma marca sobre o seu tempo. Santinhos de papel, a caixinhas de remédio, tudo é material para a arte contemporânea. Se for mesmo verdade que a arte imita a vida, qual será o recado que a arte contemporânea nos dá sobre os dias de hoje? O artista plástico Dinho Bento perambula das telas aos muros. Ele usa os mais diversos materiais para dar cor e vida a temas ligados à atualidade. Meio que assumo mesmo essa bipolaridade assim, que eu tenho de querer investigar muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? E utilizar outros suportes também, né? Não só o bidimensional, mas como usar um suporte tridimensional, né? Que eu acabo tendo um envolvimento mais escultórico com ele até, sabe? Davidson Silvestre é outro exemplo de artista da região. Aliando conceitos filosóficos a uma estética agressiva, suas obras trazem à tona questões sociais dos dias de hoje. A arte se detém em narrar coisas reais, né? É as minhas vontades, é o meu discurso político, é a minha avaliação crítica a respeito do contexto social e político que eu vivo. A minha arte se esgota nisso, em expor o homem em toda a sua plenitude, poderia dizer assim. As cores e os traços de Dinho Bento e Davidson Silvestre retratam o mundo contemporâneo com seus dilemas e conflitos. Eles fazem parte de um cenário artístico que vem ganhando força na região e nos convida a ver além da beleza e nostalgia dos grandes casarões do século XIX. Né, todo artista contemporâneo ele causa, né, alguma coisa, né? Então a arte não está aí só para as pessoas agradarem dela também não, ela está para incomodar também, sabe? Você pode conferir a produção dos artistas da região nas diversas galerias e ateliês espalhados pelas cidades. E quem vê a igreja de São Pedro e Mariana por fora, não imagina as surpresas que ela guarda por dentro. Rodeada de lendas e mistérios, ela ainda encanta muitos moradores e turistas da região. Você já foi lá conferir? Acredita que eu ainda não tive a oportunidade, Lara? Mas a nossa equipe foi até lá para desvendar os mistérios dessa tradicional construção. Então vamos ver. Construída em Mariana em meados do século XVIII, a igreja de São Pedro dos Clérigos é uma das principais atrações turísticas da cidade. No ecletismo arquitetônico da igreja, o estilo predominante é o barroco. Somente em 1930 foi possível construir
metade das suas torres até então ainda não tinha sido concluídas, tá? É uma igreja de fachada mais italiana, é o que nós chamamos aqui de estilo borromínico, tá? É uma fachada imponente, né? Uma fachada diferente das demais que a gente vê aqui, que são igrejas barrocas, igrejas do período do Rococó, né? Terceira fase do barroco. E Pedro vem de Pedra, que é o santo padroeiro daquela igreja. Foi o primeiro papa, né, da igreja católica, Pedro, né? Que foi crucificado de cabeça para baixo, né? Ele mesmo não se achava digno de ser crucificado como Cristo, por ter negado 3 vezes. Então, é uma igreja que, devido ter ficado inacabada, abandonada por mais de 130 anos, ela não tem pinturas como as demais. No interior da igreja, uma peça rodeada de histórias chama atenção. Sem muitas cores e toda trabalhada em madeira, a imagem de São Pedro é um dos maiores santos de pau oco da região dos Inconfidentes. Santo do Pau Oco, para quem não conhece, é o santo que na parte de trás, nas costas, ele tem uma portinha, ele é oco, uma abertura, que era onde eles faziam contrabando de ouro. Além do valor histórico, a igreja guarda curiosidades e lendas que povoam o imaginário popular. Uma das mais conhecidas é a lenda das torres. As torres da igreja não pôde ser construída imediatamente, por isso que ficamos durante 180 anos abandonados. A igreja de São Pedro ainda guarda uma história real relacionada à morte de um padre. A causa nunca foi descoberta, mas em função dessa lenda, a igreja permaneceu fechada por 30 anos. Dentro dessa igreja chegou a morar um padre. Segundo as lendas, o padre apareceu morto dentro da igreja, por motivo que um gato ele manteve preso debaixo de uma bacia e logo em seguida ele fugiu e atacou o pescoço dele, atingindo uma veia, e ele chegou a falecer. Apesar de todas as histórias que a cercam, até hoje a igreja permanece inacabada, como por exemplo o retábulo, que é a parte central do altar, que de acordo com os guias turísticos, preserva 70% de sua originalidade. No próximo bloco, estudantes da UFOP vivem em casarões bicentenários. E uma receita muito conhecida pelos mineiros com um toque especial. Não saia daí! Quem caminha pelas ruas de Ouro Preto se encanta com a beleza dos casarões do século XVIII, mas pouca gente imagina o que esteve por trás dessas fachadas antes das casas se tornarem repúblicas. Tem alguma ideia, pensa assim, o que ela poderia ter sido antigamente? Não, muitos anos que eu moro aqui nessa rua e sempre a vi como república mesmo. A maioria é casa de família. Ah, por conta do aspecto da rua mesmo? É. Isso era república. Casa de escravos, senhor de escravo, uma coisa assim, pelo estilo da casa. O estilo parece que foi uma casa normal, né? O que você pensa que era antigamente? Uma casa de um maneirante. A República Consulado foi oficialmente fundada no ano de 1936 e abriga seus moradores num casarão bicentenário, construído em base de pedra e paredes de pau a pique. A casa tem mais de 300 anos. Ela é mais antiga do que as duas igrejas. A gente já chegou a ver foto da casa e antes não tinha nem a igreja de São Francisco, nem a igreja aqui de trás. Ou seja, eu não sei a metade das histórias que se passaram aqui. Mas o que eu já escutei falar que isso daqui era um armazém de uma fazenda e que já funcionou uma gráfica também. As fachadas originais são conservadas até os dias de hoje. Assim, o contraste entre as épocas fica por conta das modificações feitas dentro da República. Como muita coisa mudou do ciclo de ouro até os dias de hoje, as casas tiveram que modernizar seu interior para abrigar os estudantes. A gente construiu 3 banheiros, e sim, em 2000, se eu não me engano. E a reforma da cozinha também foi uma reforma que também foi muito boa, porque a cozinha era fechada, então ficava muito engordurado tudo. Por serem tombadas como patrimônio histórico da humanidade, casas como a República Consulado têm que pedir a permissão do IFAM, Instituto Histórico, Artístico e Cultural, para realizar qualquer modificação. Agora você vai ver como uma simples receita de broa de fubá pode ganhar um sabor completamente diferente se adicionada à popular goiabada.
Quem é que resiste a uma deliciosa comida mineira? E quando há um ingrediente especial que dá um gostinho a mais? A Márcia, que está aqui com a gente hoje, descobriu que a tradicional broa de fubá pode levar um toque diferente com um ingrediente muito conhecido dos mineiros, a goiabada. Então, quais são os ingredientes, Márcia? Leva 3 ovos, meia xícara de óleo, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de leite, 1 xícara do fubá e 1 xícara de farinha de trigo, 1 colher de fermento e a erva doce a gosto e a goiabada. Adicione todos os ingredientes e bata aos poucos, mantendo a velocidade padrão da batedeira até a massa ficar homogênea. Em uma forma untada com margarina e farinha de trigo, despeje metade da mistura já pronta. A goiabada você coloca ao redor, aqui, ó. Pequenas fatias, né? Pequenas fatias, né, de goiabada. Coloca o restante da massa. Leva ao forno já pré-aquecido por 5 minutos, 180 graus, por 40 minutos aproximadamente. Já está quase na hora da gente tirar a broa do forno, né? Já se passaram os 40 minutos, né? A broa. Então agora está no jeito de um bom café. É aqui a calda. Jogamos a calda por cima. E finalizado a broa com goiabada e a calda da goiabada. Com a receita finalizada, né, a broa e a calda, a sugestão da massa é que a gente acompanhe com um cafezinho quentinho, um bom queijo Minas. A gente pode perceber que depois da receita pronta, a goiabada ela continua derretida, né, uma delícia. Vou provar um pedacinho aqui. Gostou? Não, é realmente uma delícia. Queria te agradecer, Márcia, obrigada pela receita, pela sua colaboração. E a gente fica aqui agora, né, saboreando essa delícia que a gente aprendeu hoje, tomando um cafezinho.